Na minha, elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Bem-vindo aqui ao canal. Que Deus abençoe você que assiste o canal, que me acompanha e deixa o like, compartilha, faça um comentário, um oi, pelo menos. E hoje é Salmo de 120, número 120, aliás 121, Salmo de número 121, versículo 1 até o versículo 8, né? É um salmo muito interessante. Ele fala tudo aquilo que a gente gostaria realmente ter a certeza, a segurança de que de fato isso é real. Ler aqui o salmo é uma coisa, mas fazer com que isso aqui de fato nos revista como essa camisa aqui, né? Como essa blusa que está aqui revestida, ou como aquela água que eu tomo, eu bebo, né? E que entra para dentro de mim e que produza ali a sensação, né? De alívio, a sensação de realidade, de que eu fui saciado da sede, como um prato de comida que realmente eu com fome. Não precisa comer por prazer, não. Comer com quem tem fome. É diferente daquele que come por prazer, come por costume. Porque chegou a hora de almoçar, chegou a hora de jantar, ele come. Ah, chegou a hora do cafezinho, ele toma o café, come o pãozinho. Não, é aquele que tem fome. É diferente. Nós, por exemplo, nós não temos fome, nós temos vontade, desejo e não aquela fome, como muitas pessoas têm pelo mundo afora, fome, que são capazes de comer qualquer coisa para matar a fome. Nós só simplesmente apreciamos o alimento. Nós, né, podemos distinguir uma coisa saborosa, boa, gostosa de outra, porque nós não comemos com a mesma voracidade daquele que tem fome. Porque muitas vezes aquele que tem fome nem sente o sabor. Ele come porque quer saciar a fome. Porque a fome, ela dói.
ela dói. Eu assisti um filme uma vez, há muitos anos atrás, se eu não me engano, se eu não estiver assim, recordando, chama Prisão de Alcatraz. E tinha um sujeito preso lá dentro e ele demonstra essa fome. A fome dele era tão grande lá dentro dessa prisão que ele batia o dente um no outro de fome. E quando aparecia um inseto ali, ele comia aquele inseto para matar a fome. Isso é uma coisa diferente daquilo que a gente imagina, porque nós não passamos fome. Aí é que está o grande segredo, né, desse salmo. Porque o salmo ele está dizendo sim que eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Quer dizer, você olha e não vê nada. Você olha e você não está enxergando nada. Você precisa de socorro e você não consegue enxergar o socorro que está na sua frente. Então ele está dizendo aqui que eleva os olhos para os montes. E está olhando para os montes. Mas de onde virá o meu socorro? De onde vem? E aí ele diz assim, olha, pensando, analisando dentro da circunstância, do motivo e razão, ele diz, ele vai responder essa pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas ele está olhando para os montes e não está vendo nada. Mas ele tem na mente de que o Senhor, aquele que fez o céu e a terra, esse é o socorro dele. Talvez você está aí revoltado, né? Você que é cristão, revoltado com a igreja, né? Se desigrejou, tornou-se um desigrejado por qual seja lá o motivo, circunstância e razão, porque não combina com algum irmão, ou porque está vendo os erros da igreja, da sua denominação, você não concorda com muitas coisas que lá dentro acontecem. Aí você pensa que a igreja, ou seja, o templo de Jerusalém, era perfeito? Não. O templo de Jerusalém não era perfeito. Sabe por que não era perfeito? Porque se ele fosse perfeito, talvez ele tivesse evitado tantas coisas que estão escritas na Bíblia. Aqui é na história bíblica para nós. Mas não era perfeito. Por quê? Porque é composto de pessoas. É composto de humanos. E se você olhar o ser humano, ele é pecador, ele é errante, ele erra o pastor, erra todo mundo. Não tem esse nem aquele que não erra. Se os sacerdotes, o sumo sacerdote errava lá naquele tempo, imagina quem não vai errar hoje. Continua a mesma coisa. Existe uma grande diferença entre o templo de Israel ou seja, o tempo bíblico e o tempo de hoje. Porque Israel é uma nação. Assim como eu sou um brasileiro. Eu sou brasileiro. Nasci no Brasil, criado aqui. Né? Eu falo o idioma, sotaque brasileiro. Certo?
O meu Brasil tem vários sotaques. Tem o sotaque baiano, o sotaque carioca, o sotaque mineiro e assim por diante. Mas nós somos brasileiros. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Morar na Itália, morar na China, morar na Inglaterra, lá na América do Sul, Estados Unidos, aonde eu quiser morar, a minha nacionalidade sempre será brasileira. Por quê? Porque eu nasci, sou raiz do país. Então, não adianta eu querer esconder uma coisa que é real. Eu vou morar no Japão porque eu não quero ser brasileiro mais. Uma coisa é você não querer ser, outra coisa é você ser. Né? É a mesma coisa eu querer ser branquinho, se eu não nasci branco. Nem que eu me pinte, passe uma tinta na minha, né, na minha pele, eu não vou ser, porque eu nasci assim. Então, o que nós estamos olhando, muitas vezes, você abandonou a sua denominação porque você está olhando só os defeitos, assim como no caso de um casal, né? Que casam, tudo bonito, maravilhoso, gasta aquela dinheirama toda para poder fazer uma cerimônia de casamento. Aí dali 3 meses, 4 meses, 1 ano, talvez até. Tem pessoas aí que com 20 anos de casamento já separam, imagina. 20 anos depois, por quê? Porque é aquela coisa de, né? Ser humano é um ser humano, você tem que se alinhar um com o outro. Não adianta você ficar olhando só os defeitos. Você também tem que aprender a olhar o lado bom das coisas. Não é só os defeitos. Defeitos, se você for procurar em mim, você vai achar muitos. Tenho certeza que você vai ficar decepcionado. Aquela ideia que a gente tem de que o filho dos outros é melhor, o marido dos outros é melhor, a esposa dos outros é melhor, a casa dos outros é melhor, né? A igreja dos outros é melhor, o emprego dos outros é melhor, tudo que é dos outros é melhor. Assim foi com Israel, não foi diferente. Israel olhava para os ímpios, né, para as nações estrangeiras, e achava que eles eram melhor, que os deuses deles eram melhor, e adoravam os deuses deles, traía Deus, prostituía com outros deuses. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Não sou eu que estou inventando isso, é a Bíblia. Deus, através dos profetas, chama Israel de prostitutas, chama Israel de traidores, de enganadores, de mentirosos, de tudo o que, não, que você imagina. Por quê? Porque Israel não era fiel. Eles não eram fiel a Deus. Mas eles não abandonavam a Deus, né? Eles estavam ali. Por quê? Porque era a nação deles. E eles não tinham outra alternativa. Então eles amavam a Deus, mas também é como se fosse o ser humano que arruma uma segunda esposa ou uma segunda mulher, trai a sua esposa, e assim era. Mas eu vou na igreja, não sinto nada, eu não sinto a presença de Deus.
Lá parece que as coisas estão difíceis, parado quase, quase, né? Parado. Tão devagar, quase parados. E aí nós queremos criar aquela ideia de que a igreja tem que ser perfeita. Não tem igreja perfeita. A igreja perfeita, nem eu, que sou uma igreja, você que é uma igreja, nós não somos perfeitos, jamais somos. O que a gente precisa pensar é que esse Deus aqui, ó, ele está sempre ali. Esses dias, agora há pouco tempo, né? Tão pouco agora aconteceu essa tragédia ali com aquele ônibus, matou 30 e tantas pessoas, 38, quase 40 pessoas. E alguém sem noção de nada, ele fala no vídeo que Deus não existe. Como Deus não existe? É como se ele estivesse dizendo, se Deus existisse, tinha feito alguma coisa. Não ia morrer tanta gente assim. Não. Você precisa parar e pensar o seguinte, eu sou o sujeito, assim, eu não acredito em sorte e nem azar. Se alguém disser para mim, Pedro, é um azarão, eu sou um azarão. Não, você não é um azarão. Ah, eu sou um sortudo. Não, você não é um sortudo. Tem coisas que você precisa entender. Muitas vezes nós estamos no lugar certo na hora errada. E muitas vezes estamos no lugar errado na hora certa. Isso chama-se probabilidade, oportunidade. Oportunidade. E as coisas funcionam dessa forma. Esse negócio de azar, porque tá ruim porque você não sabe o que é Deus. Tá ruim? Por que tá ruim? Qual que é o problema? Você não está bem. Porque se você pratica esses atos que Israel praticava, pode ter certeza que você não é diferente de Israel. Portanto, você precisa aprender a pensar que Deus é Deus. Independente de como a sua denominação. Por exemplo, eu tenho muitas coisas dentro da denominação do qual eu participo, eu não tenho vergonha nenhuma, nem medo, nem que eu não concordo. Mas eu tô lá. Por quê? Porque eu sou humano e todos que estão ali também são humanos. E fazem conforme eles acham que deve ser feito. Então eu não tenho que simplesmente abandonar a minha denominação porque eu não concordo. Eu faço a minha parte, eu estudo a Bíblia. Eu estou de acordo com ela. Se lá eles dizem que não é assim, vai fazer o quê? Eu vou discutir com eles, eu vou brigar com eles, eu vou fazer o quê? Eu não vou brigar, não vou discutir com eles. Eu não vou. Eles que têm que despertar, acordar. Não sou eu. Eu faço a minha parte. Então eu acho que você tem que olhar para o mesmo fato que está aqui dentro desse salmo. O salmo é: Deus é guarda fiel do seu povo. Ele é fiel. Então, se você é você tem que ter uma igreja, você tem que ter uma denominação, uma placa onde você vai. E você tem que lembrar que acima de qualquer ensinamento dentro da sua denominação, ou discordando ou não discordando,
você não pode simplesmente afastar. Porque denominação é como se fosse uma nação de Israel. Então nós temos que ficar firme na posição e sempre aprimorar os nossos conhecimentos, porque só isso vai mudar alguma coisa, se é que tem que mudar. Mas não podemos enfrentar, ter aquela inveja, né, de ímpios. Nós temos que ser forte, fiel a Deus. Isso é que importa. Somos fiéis a Deus. Não trocamos Deus por nada. Porque quando nós deixamos a denominação, isso facilita muito a nossa caminhada pelo alvo errado. Porque se dentro de uma denominação já está difícil de acertar o alvo, imagina se você estiver fora dela. Então ele diz assim, eis que, né, olha só, que não deixará vacilar seu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, não pisca. E esse guarda de Israel não pisca, né? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, ele está olhando para você pelos seus erros, pelos suas falhas, assim como também está olhando para todos isso e esses erros, essas falhas que você está observando. Irmãos que, né, muitas vezes nos deixa triste, nos deixa magoado, porque, né, isso é humano, faz parte do ser humano. O ser humano fala coisas que a gente deixa a gente triste, o ser humano nos trata mal, né, e nos ignora. Entende muito isso em todos os lugares. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, mas você tem que ter um Deus perfeito na tua vida. Esse Deus aqui que está dizendo, Deus é guarda fiel do seu povo. E o seu povo é aquele que faz a sua vontade. Você não tem que ficar feliz e alegre porque você pensa só em sua felicidade. Felicidade é um estado de espírito. E se você não entender o que é um estado de espírito, né, fica muito difícil, porque a alegria é uma coisa. A alegria é coisa momentânea. Você se alegre, né? Um momento de alegria, de festa. E aí o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Então ele está sempre do teu lado e te observando, né? O sol não tosquenejará nem de dia e nem a lua de noite. Então nós olhamos aqui e vemos aqui o Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então você precisa prestar atenção que não vale a pena deixar a sua denominação simplesmente porque você não concorda ou que você acha que aquilo lá está banal demais, está devagar demais. Porque tem pessoas sinceras, tem pessoas que não são sinceras. Então, pessoas que pensam que é uma coisa e não é. Então, a gente tem que se lembrar que tudo se faz maior quando nós cremos no Senhor.
Esse é o Senhor, aquele que é o verdadeiro Senhor, que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, que está sempre ali nos alimentando e saciando a nossa fome, saciando a nossa sede, matando, as nossas dificuldades. Deus é tudo. Deus é o libertador, Deus é o médico, Deus é o governo. Então, se você olhar para o Salmo, você vai entender que Deus, não faça a mesma coisa que Israel sempre fez. Mas se fizer, você não é diferente deles. Lembra que você é um brasileiro e não adianta se esconder. Dizer assim, eu vou mudar de país porque não quero ser brasileiro mais. Você vai ser brasileiro até morrer. Pode ser enterrado em qualquer lugar do mundo. Aqui tem um brasileiro. Se você não acredita nisso, né? Essa é a realidade. Ser brasileiro ou ser cristão? O cristão de verdade não abandona o barco. Ele não pode negar a sua natureza. É como ser brasileiro. Um brasileiro é brasileiro e sempre vai ser brasileiro, seja onde for, como for. Vai morrer brasileiro, porque nasceu brasileiro. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa complementar aí no seu coração. E talvez seja o último vídeo do ano. Que Deus guarde você, que tenha um ano abençoado, feliz, e que nós possamos continuar no próximo ano, que as bênçãos de Deus alcancem cada um de vocês. Não esqueça, Jesus está voltando. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.